Ao Israel com a Aline. Nós temos uma live hoje muito diferente, mas eu acho que vocês vão achar também muito interessante. Eu tinha um plano original hoje de falar sobre Tel Laquis, um local bíblico maravilhoso aqui em Israel, mas devido à quantidade de acontecimentos aqui nos últimos dias em Israel, principalmente em relação à libertação dos sequestrados, eu decidi entrar aqui ao vivo para conversar um pouco com vocês e para contar para vocês o que realmente está acontecendo. Deixa eu ajustar aqui um pouco a câmera. Então, nós estamos agora falando ao vivo, agora são as 18 horas e 1 minuto aqui em Jerusalém. E estamos falando agora com vocês. E eu acho que todo mundo está vendo o que está aqui na tela atrás de mim. Desculpa que eu não vou dizer o vamos começar e tudo isso, mas eu acho que as emoções que a gente está sentindo aqui em Israel são muito grandes e infelizmente o que realmente está acontecendo em Israel não está sendo transmitido propriamente na mídia internacional e em parte da mídia do Brasil também não está sendo passado. Então eu acho importante vocês ouvirem o que realmente está acontecendo, porque as pessoas estão voltando do cativeiro do Hamas, estão contando o que elas estão vivendo, a gente está realmente descobrindo o que está acontecendo, ou melhor dizendo, o que aconteceu pelos últimos 480 dias, e o mundo não conta. Então, eu quero contar para vocês o que realmente está acontecendo. Nesses últimos dias, 18 pessoas foram libertadas do cativeiro do Hamas. Então, as fotos que a gente está vendo aqui são os reencontros emocionantes. E é muito estranho aqui em Israel isso, porque a gente não realmente conhece essas pessoas, mas depois de 480 dias de a gente falando sobre eles, pedindo pela volta deles, tem uma sensação de que eles são realmente conhecidos nossos. Então, aqui todo mundo sabe, a gente está falando de uma quantidade gigantesca de pessoas que são sequestradas, mas praticamente todo mundo conhece todo mundo sabe quem são eles, quem são as suas famílias. Eu conheci também, durante esse período, eu conheci familiares de sequestrados, a gente viu as pessoas que voltaram do cativeiro falando, então pra gente é uma emoção muito grande em Israel. Então, há um sentimento de alegria em Israel em relação à volta dos sequestrados. Aqui a gente está vendo a família Calderon, eles são de Nir Oz. Eu tive na casa deles, depois de já terem sido sequestrados, eu tive na casa deles, a gente foi lá conhecer para filmar para vocês, e eu tive na casa deles, e eu lembro que me chamou muito a atenção as fotos dos jovens, os filhos, porque o Ofer acabou de voltar agora, depois de mais de 480 dias, mas os filhos haviam sido sequestrados com ele. Imaginem, ele e toda a família quase foi sequestrada, e os filhos foram libertados na primeira rodada de negociações, e demorou mais de 400 dias até o pai deles ser libertado. Então, finalmente aconteceu esse reencontro tão esperado. E o Ofer, no momento que foi libertado, ele confirmou que outros sequestrados já tinham falado antes. Ele foi mantido dentro de gaiolas, dentro de uma gaiola. Não só ele, mas ele e o Yarden Bibas. A família Bibas, vocês com certeza conhecem. A família dos menininhos ruivos, a gente vai falar também sobre eles e a família e tudo que está acontecendo com eles. Mas tanto o Yarden, que é o pai da família Bibas, como o Ofer, que é o pai da família Calderon, os dois foram mantidos em gaiolas nas primeiras semanas de cativeiro. E o que acontece, que a gente descobriu, é que eles tentaram resistir ao Hamas. Quer dizer, quando o Hamas foi e pegou eles, eles não foram de bom grado. Eu sei que obviamente ninguém foi, mas eles fisicamente tentaram resistir, lutar contra o Hamas, e eles acabaram então sendo presos em gaiolas. Eles ficaram semanas presos em gaiolas e depois eles continuaram, como a gente falou, mais de 480 dias em cativeiro. Mas isso é uma coisa que havia sido falado no início da guerra. Se haviam pessoas em gaiolas, crianças guardadas em gaiolas, adultos, e
a gente está descobrindo cada vez que saem mais sequestrados, a gente está descobrindo que realmente é verdade. E o que eles relatam é o isolamento. Eles foram presos, sequestrados e presos em Gaza, e muitos deles ficaram em isolamento. Às vezes eles podiam ficar sequestrados 2, 3, 4 pessoas juntas, às vezes eles ficavam completamente sozinhos. O Gadi Moses, que foi libertado alguns dias atrás, na quinta-feira ele foi libertado, o Gadi de 80 anos, pessoal. O senhor de 80 anos ficou sequestrado e ele ficou mais de 13 meses em isolamento. Vocês podem... Isolamento extremo é considerado um tipo de tortura. Nem nas prisões em diferentes lugares do mundo há regras de como se pode fazer isolamento e como não se pode, o limite de horas, por uma questão de saúde mental. E o Gadi, ele ficou 13 meses, mais de 13 meses na realidade, em isolamento. Só no finalzinho, nos últimos 2 meses, ele ficou preso, sequestrado com mais um tailandês. E sobre os tailandeses a gente vai falar daqui um pouquinho também. Mas imaginem, 13 meses isolado. É realmente uma coisa que é inimaginável. A Arbel Yehuda, que é uma jovem que foi sequestrada, ela ficou quase 16 meses sequestrada sozinha. Ela também foi libertada na quinta-feira. Então imaginem isso. Eles sequestrados no escuro, sem saber o que estava acontecendo, e o pouco que falavam para eles eram justamente para fazer tortura psicológica. Um exemplo dessa tortura psicológica que a gente sabe foi o Kit Siegel nos falou. O Kit Siegel também é um senhor de idade, ele foi libertado ontem, no sábado. Ele foi sequestrado de dentro da sua casa, no kibbutz Kfar Aza. Ele e a esposa sequestrados de dentro da sua casa, colocados no próprio carro deles e eles levados no próprio carro deles para dentro de Gaza. Os dois senhores de idade, ela foi libertada na primeira rodada e ele foi libertado agora depois de mais de 480 dias. E o que acontece no início desse sequestro? Os terroristas falaram que eles mataram o filho dele. Ele ficou mais de 400 dias em luto pelo filho dele. Os terroristas falaram, a gente matou o teu filho. E obviamente ele não tinha por que duvidar. E ele realmente acreditou que o filho dele tivesse sido morto. E quando ele foi libertado, aí ele descobriu que, graças a Deus, o filho dele tá vivo. Então, a gente vê essa tortura psicológica que os terroristas usam isso. Então, eles fizeram isso com o Kit, que falaram, a gente matou o teu filho. E no final das contas, graças a Deus, o filho estava vivo. E eles fizeram também a mesma coisa com o Yarden Bibas. O Yarden Bibas, o pai dos meninos ruivos, também, já no início da guerra, eles chegaram e disseram, tua esposa e teus filhos foram mortos. Eles fizeram isso com muita gente, então isso não quer dizer que eles estejam mortos, a gente vai falar sobre o que está acontecendo com eles daqui um pouquinho, mas eles estão fazendo essa tortura psicológica. Imagina para um pai, além de todo o sofrimento, então a gente sabe que tem a tortura psicológica. Tem a tortura física. Além das gaiolas, a gente sabe que eles apanharam extremamente, punições físicas e torturas físicas também eles tiveram. Eles ficaram em túneis, em locais subterrâneos na grande maioria do tempo. Inclusive a Viva, que é a esposa do Kit, que foi libertada agora, a Viva, que também tinha sido sequestrada, ela contou que eles ficaram em túneis. Ela contou que alguns dos túneis que eles ficaram que eram quase impossível de respirar, eram túneis subterrâneos sem ventilação, que não tinha praticamente ar, e ela falou que ela estava se sentindo como se ela tivesse sendo enterrada viva. Eles também foram obrigados a fazer trabalhos forçados, e as meninas essas que acabaram de ser libertadas agora nessa rodada, as 4 meninas, que na verdade são 5, 4 foram libertadas depois mais uma, mas as 5 meninas, essas jovens, elas contaram os trabalhos forçados que elas foram obrigadas a fazer e, obviamente, eu não preciso falar para vocês dos abusos sexuais que elas sofreram. Sobre isso, elas ainda não falaram muito e é compreensível que isso vai demorar
para sair, mas outros sequestrados que já haviam sido libertados contaram o que eles viram, o que eles presenciaram. E além do que a gente viu no 7 de outubro, a Naamá, uma jovem que foi libertada agora nessa rodada também, era a jovem que estava com sangue correndo pelas calças. Então, com tudo isso que eu falei, eu não posso falar mais também, porque senão depois o YouTube acaba derrubando a live. Mas com tudo isso, com as pessoas, com terroristas entrando na casa das pessoas, sequestrando eles de dentro de suas casas. A família Bibas foi sequestrada de dentro do bunker, de dentro da casa deles. O Kit Seeger, também as pessoas foram tiradas de dentro das suas casas, parte das suas camas, porque o ataque começou bem cedo no sábado de manhã. As pessoas tinham gente literalmente das camas, eles foram tirados. Eles foram levados para Gaza e torturados. E 79 pessoas seguem lá. 79 pessoas seguem lá. Com todo o sofrimento do mundo que a gente pode e também não pode imaginar. E o que eu, na realidade, por que eu também estou fazendo essa live? Porque eu queria perguntar para vocês, na realidade, por que o mundo todo não se revolta? Por que o mundo todo não se revolta? Por que as pessoas não olham para o Hamas e dizem como vocês estão mantendo bebês sequestrados? Como vocês ousaram sequestrar os bebês? Como vocês tiveram esse pensamento? Porque tudo foi planejado. Então, como vocês ousaram sequestrar bebês? Como vocês não se deram conta no mesmo segundo que vocês estavam fazendo alguma coisa errada? Como depois de 24 horas vocês não devolveram todo mundo? Ou pelo menos devolvam os civis, que são a grande maioria das pessoas são civis. Não todos são israelenses. Até agora, das pessoas que continuam no cativeiro, não todos são israelenses. Continuam pessoas de outras nacionalidades. Tem gente da Tanzânia, tem gente da Tailândia, tem gente do Nepal sequestrada. Eles não são cidadãos israelenses, nunca foram. Eles estavam em Israel, mas eles não são cidadãos israelenses. Eles não são judeus. Tem cristãos, judeus, muçulmanos sequestrados em Gaza. E a minha pergunta, sinceramente, é como o mundo não se revolta? Como todo mundo não para tudo que está fazendo e diz, como assim? Como assim? Porque às vezes parece que a gente não pode fazer nada, mas tem muito que a gente pode fazer. Os países e os governos do mundo podem fazer muito. Por quê? Comecem congelando as contas bancárias dos terroristas. Não digo ajuda humanitária que vai para Gaza, o dinheiro que vai para os terroristas. Façam sanções sérias ao Irã. O Irã continua fazendo comércio com meio mundo. O Irã que está financiando o Hamas. Por que vocês não bloqueiam contas bancárias dos terroristas? Por que vocês não fecham as fontes de financiamento do terrorismo? Por que vocês não param de fazer comércio com países que apoiam terroristas? Porque agora que os civis estão sendo libertados, Israel está tendo que trocar por terroristas. Parte deles cumprindo prisão perpétua por terem matado pessoas. E essas pessoas, esses terroristas que estão sendo libertados, eles estão sendo recebidos por países. Vários países agora estão de braços abertos dizendo, venham, vocês são bem-vindos no nosso país. Como assim o mundo não se revolta com o Catar, que está disposto a receber terroristas do Hamas com sangue nas mãos, que estão sendo libertados só porque o Hamas está obrigando Israel a libertar eles? E em troca de vidas de civis. Como é que eles estão recebendo terroristas e não estão dispostos a receber um refugiado palestino? Pois é, tem gente em Gaza sofrendo. E tem gente inocente em Gaza sofrendo. Mas todos os países, principalmente os países árabes do mundo, fecharam suas fronteiras. O Egito faz fronteira com Gaza, pessoal, não só Israel. Por que o Egito não recebe refugiados? Por que a Arábia Saudita? Por que o Catar? Por que o Irã? O Irã está financiando o sofrimento do povo palestino. O Irã está disposto a receber terroristas, mas o Irã não está disposto a receber a população civil palestina que está sofrendo. Como o mundo não olha e não se revolta? E como o mundo também não se revolta com a ONU? A ONU, que é o órgão que deveria ser responsável pelo bem-estar do mundo, eles estão ajudando aqui na guerra. Pessoal, a Emily Damari, uma jovem que foi libertada aqui nessa rodada
Não sei se vocês viram, ela tá com 2 dedos faltando. Não sei se vocês viram nas imagens, mas a Emily Damari era uma menina inglesa que veio morar em Israel e foi sequestrada, ficou mais de 480 dias por volta de 480 dias sequestrada, voltou com 2 dedos a menos, e a Emily Damari, ela estava sendo presa dentro de edifícios da ONU, da UNRWA, que é uma organização da ONU responsável pelos refugiados palestinos. Se calcula que mais de 10% dos funcionários da ONU em Gaza são filiados ao Hamas. Não simpatizantes, filiados. E por isso eu fico tão revoltada como a ONU continua deixando essas coisas acontecerem. Eu não digo que a ONU quer a destruição de Israel, mas a ONU paga salário para pessoas que buscam a destruição de Israel. A ONU paga a eletricidade para os edifícios onde parte dos sequestrados estavam sendo mantidos. Como assim? Como é que a ONU... E vamos dizer que a ONU não sabia disso. Como é que a ONU agora que sabe que as pessoas estão voltando dizendo eu estava dentro desse edifício, eu estava sendo mantida dentro deste local, estas são as pessoas que estavam... Como é que a ONU não demite eles? Como é que a ONU não fecha as instalações ou pelo menos manda vistoriar o que realmente está acontecendo dentro das suas instalações de Gaza? Como tudo isso está acontecendo e ninguém fala nada. É muito fácil criticar Israel. Eu não digo que Israel está sendo perfeito nessa guerra, longe disso. Mas é muito fácil criticar Israel e esquecer que quem começou essa guerra foi o Hamas. Quem está perpetuando essa guerra foi o Hamas. Israel, desde o primeiro dia, desde o 8 de outubro, Israel disse: devolvam nossos sequestrados e a guerra termina amanhã. Desde o primeiro dia. 480 dias passaram e só agora se chegou a um cessar-fogo. E é um cessar-fogo que ainda precisa de mais fases. Eu vou falar também sobre isso. Eu tenho tanta coisa para falar com vocês hoje. Mas como pode ser que durante todo esse tempo o mundo, protestos a favor da paz, protestos a favor de um cessar-fogo, sim, Israel é o primeiro país que quer cessar-fogo. Israel pediu uma coisa muito simples: devolvam os nossos sequestrados, devolvam os sequestrados de outras nações que também estão em Gaza e parem de tentar destruir Israel, parem de tentar massacrar a gente, parem de lançar mísseis e aí vai ter cessar-fogo. Tinha cessar-fogo entre Israel e Hamas, tinha cessar-fogo no dia 6 de outubro. 6 de outubro tinha um cessar-fogo. No dia 6 de outubro não tinha nenhum israelense dentro de Gaza. Não digo sequestrado, não tinha nenhum israelense. Não existem assentamentos israelenses dentro de Gaza. Não existem judeus nem israelenses vivendo dentro de Gaza desde 2005. Eles tiveram quase 20 anos sozinhos dentro de Gaza, com fronteiras para outros locais também. Não, que as pessoas dizem, não, Gaza é um local fechado, ninguém pode entrar, ninguém pode sair. Tem fronteira com o Egito. Gaza tem fronteira com o Egito. Não tinha israelenses dentro de Gaza. Gaza recebe bilhões de ajuda humanitária. Gaza podia ser um local maravilhoso. Gaza tem praias belíssimas. Gaza tem cidades bíblicas. Gaza, a cidade de Gaza, Gaza é o nome de todo o território, mas também é o nome de uma cidade. Gaza é uma cidade bíblica. Da mesma maneira que Israel tem locais bíblicos, Gaza também tem. Por que não se transforma Gaza num lugar bonito? Por quê? Porque as pessoas não se preocuparam em construir Gaza. As pessoas se preocuparam em financiar o Hamas. E deu no que deu. E como a gente viu essas imagens bonitas também e emocionantes nesses últimos dias, a gente também tem que lembrar disso. Todas essas pessoas que vocês estão vendo, pessoal, elas seguem sequestradas nas mãos do Hamas. E muito mais. Tem 79 pessoas presas ainda nas mãos do Hamas. Dessas 79, 20 ainda têm que ser libertadas nessa rodada. Então, das 79 pessoas que estão nas mãos do Hamas,
20 ainda têm se libertadas na primeira fase de negociação, e essas são as 20 pessoas. Pessoal, aqui tem 20 pessoas. Agora, dessas 20 pessoas que vocês estão vendo, alguns vocês vão reconhecer, a Shiri Bibas, o Ariel Bibas, o Kfir Bibas. Dessas 20 pessoas que a gente está vendo, pessoal, 8 estão mortas. Quais delas? A gente não tem certeza. Alguns a gente sabe. O Sasha, a gente acredita que provavelmente já faleceu. Tem alguma... O Aveira provavelmente também. Mas a gente não sabe. E o fato de a gente não saber é mais uma parte do terrorismo psicológico que o Hamas faz. É difícil de explicar como Israel trata essas pessoas como membros da nossa família. Eles são uma parte integral. E eu espero que ninguém mais, em nenhum lugar do mundo, independente de religião, etnia, país ou motivo, que ninguém precise ter alguém na sua família sequestrado, muito menos torturado, muito menos abusado, e ainda sem saber o que está acontecendo. E é justamente isso. Nós temos aqui 20 pessoas, se calcula que 8 delas já não estão em vida, mas agora, quais são as 8? A gente não sabe. Isso quer dizer que tem 12 vivas aqui e no total há mais 24 vivos, se calcula. Isso quer dizer, pessoal, que de 79 pessoas sequestradas nas mãos do Hamas, 36 estão vivas. De 79, 36 estão vivos. Esse é o cálculo. A gente nunca tem como ter certeza, porque obviamente a gente está dependendo de um grupo terrorista que se alegra em contar para um parente ou para o outro que a família está morta. Então a gente não sabe. Mas essas pessoas morreram justamente de desnutrição, de falta de atendimento médico, de torturas, de tudo que vocês podem imaginar. Mas cada pessoa que volta pra gente é uma alegria, mas a gente ainda sente que falta um pedaço. Porque a gente diz, ok, a gente tá feliz que a Adnan voltou, mas cadê os filhos dele? E aqui agora eu quero falar justamente da família Bibas. Que eu sei que é uma dúvida de todo mundo sempre, cadê os menininhos, cadê os menininhos? O que aconteceu no 7 de outubro, em Niroz, que é onde eles viviam? Justamente antes do 7 de outubro, a família estava pensando em se mudar para as colinas do Golã, porque eles estavam preocupados em morar tão perto de Gaza. Mas no final eles decidiram ficar lá, a família deles mora lá há muito tempo. E continuam morando lá a propósito. A irmã da Shiri, eles continuam na agricultura. Eles tem que lembrar, pessoal, isso são famílias normais, famílias comuns. Eles trabalhavam na agricultura. A família é uma família de agricultores. A irmã da Shiri, inclusive, até hoje continuam fazendo agricultura. Eu posso dizer isso que eu conheço pessoalmente, porque toda semana a gente compra frutas e verduras deles. Porque, além de tudo que eles estão passando, eles estão boa parte do tempo dedicados a falar na imprensa, a lutar, a buscar, a exigir para o mundo se indignar, para que o mundo ajude a libertar a família. Então, que aqui o pessoal do bairro que eu moro em Jerusalém, o pessoal se organiza toda semana e faz uma compra organizada em grande quantidade de frutas e verduras do pessoal do lado de Gaza. Então, as comunidades que justamente foram as mais afetadas e mais massacradas no 7 de outubro, se compra frutas e verduras diretamente deles, assim o dinheiro vai 100% para os agricultores. E uma das famílias que agora nessas semanas, toda semana, eles mandam são berinjelas, berinjela, pepino, tomates e abacates. E eles se organizam e fazem as caixas e mandam aqui para Jerusalém, e assim o pessoal aqui do bairro se ajuda. A gente sabe que a gente não é o único bairro de Jerusalém que faz isso, mas além de tudo que eles estão fazendo, eles ainda precisam cuidar de sustentar a sua própria família, porque no final das contas,
eles têm ainda crianças para criar. Eu não estou falando dos filhos que estão sequestrados em Gaza, mas tem o resto da família também. Quer dizer, a irmã dela, os sobrinhos, os tios, os primos, eles são uma família muito bonita. Era uma família linda, mas continua sendo uma família bonita. A mãe da Shiri imigrou do Peru, ela se chama Margit, e o pai da Shiri imigrou da Argentina. O nome dele era José Luiz, ou José Luiz, em espanhol. Então, José Luiz e a Margit, eles imigraram da América Latina, quer dizer, próximos, nossos vizinhos da Argentina e no Peru, eles imigraram para Israel, eles decidiram criar sua família, e eles têm uma família e trabalhavam como agricultores naquela região, e no 7 de outubro, os terroristas entraram e tiraram eles de dentro da casa deles. Eles entraram primeiro e pegaram o Yarden, e o Yarden fez de tudo e implorou para que eles não pegassem o resto da família. Os terroristas no início disseram, não, a gente não vai pegar eles. Levaram Yarden e aí voltaram e pegaram o resto da família. Levaram todos eles para Gaza, e por isso quando a gente vê as imagens do sequestro, a gente vê sempre a mãe com os 2 filhos, mas sem o pai. Se vocês verem, tem os vídeos também do pai sendo sequestrado, do Yarden, mas se vocês vão ver, sempre são vídeos separados, porque ele foi levado, ele tentou proteger a sua família, e quando ele foi levado, voltaram e pegaram o resto da família. Mataram também o cachorro da família. O terrorismo não poupa nada nem ninguém. Muitos animais foram mortos também no 7 de outubro, não só pessoas, mas também animais. E também por isso, todo mundo que é a favor dos direitos dos animais, que se revolta tanto cada vez que se descobre sofrimento animal, por que vocês não se revoltam contra o Hamas? Por que as organizações de direitos dos animais não fazem uma carta aberta exigindo o Hamas parar de fazer isso? Porque quando eles atacam, eles também propositalmente matam animais. E eu não vi nenhuma organização, e por isso eu digo, como é que o mundo não se revolta? Eu não peço para ninguém apoiar Israel. Se vocês quiserem, eu vou ser muito grata. Mas eu não peço para ninguém apoiar Israel. Eu não peço ninguém para ser nosso amigo. Eu peço para vocês condenarem o terrorismo. É só isso. É só isso que eu considero o mínimo. Porque quando alguém entra e pega bebês de uma casa e leva eles para serem sequestrados, guarda eles em gaiolas, e depois ainda fica fazendo tortura psicológica, dizendo para o pai da família que eles foram mortos, quer dizer, como é que alguém acha isso defensável? Como é que alguém acredita que isso faz bem para a causa palestina? As pessoas dizendo liberdade, resistência, as pessoas agora dizendo, olha, o Hamas venceu a guerra, Israel se rendeu. Não, Israel fez um cessar-fogo, porque pra gente a vida dessas pessoas sequestradas é mais importante que qualquer coisa. E essas pessoas do Hamas gritando vitória e fazendo shows de vitória, como vocês podem ter a cara de pau de fazer isso? Depois de todo dor e sofrimento que vocês causaram para Israel, e todo dor e sofrimento que causaram dentro de Gaza. Os mortos de dentro de Gaza, como é que vocês estão felizes sabendo que tem milhares de casas destruídas, milhares de pessoas mortas dos 2 lados? E comemorando vitória. Que vitória é essa? Vocês acham que o Estado palestino está mais próximo de ser criado depois disso? Ao contrário. Ao contrário. Agora Israel vai pensar 2 vezes para deixar, por exemplo, trabalhadores palestinos entrarem dentro de Israel. Para quem não sabe, diariamente pessoas vinham de Gaza para dentro de Israel para trabalhar. E era um bom sustento para eles. Ganhavam muito mais trabalhando em Israel do que em Gaza. Pessoas de Gaza recebiam tratamento médico em Israel. A propósito, parte das ONGs que faziam todo esse trabalho de ajudar o pessoal de Gaza a entrar em Israel para trabalhar e para receber atendimento médico eram as mesmas pessoas que foram sequestradas. O Oded, que é um dos sequestrados, que ainda está lá, ele era parte de uma ONG que ajudava justamente a trazer pessoal de Gaza para receber tratamento médico, porque os hospitais de Israel são muito melhores. E agora o que? Vocês acham que Israel vai, da próxima vez, permitir que a entrada em Israel fique tão aberta? Que tenha uma cerca somente dividindo Israel de Gaza? Porque era uma cerca. Ah, tem muro, tem muro. Não, o muro é uma pequena parte, a maior parte é cerca. E agora Israel vai pensar 2 vezes como lidar com tudo isso. Quer dizer, eles estão causando dor e sofrimento e só atrasando a causa palestina. Que eu já falei 1 milhão de vezes aqui, eu sou a favor da criação de Estado palestino.
mas eu não sou a favor da destruição de Israel e é isso que eu peço. Vocês podem apoiar os palestinos, apoiem, mas apoiar os palestinos não é apoiar o Hamas. E, ok, eles entraram, sequestraram a família e onde a família está, a gente não sabe. O que acontece é que eles foram sequestrados pelo Hamas, mas então, depois, dentro de Gaza, eles foram entregues a outro grupo terrorista. Os 2 meninos ruivos e a mãe, a Shiri, eles não estão no cativeiro do Hamas. Ou pelo menos não estiveram na maior parte do tempo. Quando a gente fala que a luta entre Israel e o Hamas na realidade não é só o Hamas, tem alguns grupos terroristas dentro de Gaza. Isso é uma coisa que se fala pouco, mas existe o maior, que é o Hamas, o segundo maior é a Jihad Islâmica, mas existe quase uma meia dúzia de grupos terroristas dentro de Gaza. E um deles é Mujahideen, e justamente a Shiri, o Kfir e o Ariel, essa família, o resto, tirando o Yarden, que ficou nas mãos do Hamas, o resto da família foi passada para os Mujahideen, para esse outro grupo terrorista. E por isso a gente não tem como saber o que realmente aconteceu com eles. E a dúvida é se o Hamas também sabia o que aconteceu com eles. Então esse é o grande problema. E também provavelmente esse é o motivo que eles não foram libertados na primeira rodada. A gente tem que lembrar que na primeira rodada tinham que ser libertadas todas as mulheres e crianças pequenas. E eles não foram libertados na primeira rodada, provavelmente porque eles estavam nas mãos de outro grupo terrorista. Mas como eles estão, se eles estão vivos ou não, a gente realmente não sabe. O que eu sim quero pedir para vocês é que vocês orem por essa família, independente de como ou onde eles estiverem. Orem por eles. Orem pela Shiri, pelo Kfir e pelo Ariel. E a gente vai descobrir o que aconteceu com eles nos próximos 27 dias. Porque a primeira fase de negociação, que as 20 pessoas precisam ainda ser libertadas, dura agora mais 27 dias. Então, pelo acordo, nos próximos 27 dias, a Shiri e os filhos têm que ser entregues a Israel, com vida ou sem, mas eles têm que ser entregues. Então, nos próximos 27 dias a gente vai descobrir. Só a gente não vai descobrir se o Hamas descumpriu o acordo, e o Hamas já descumpriu o acordo desde o início. Não digo desde o primeiro dia, mas desde que esse acordo começou, nesses dias, ele já foi descumprido algumas vezes pelo Hamas. Por exemplo, uma parte do acordo é que primeiro se teria que entregar mulheres e depois, primeiro teriam que ser entregues as crianças, mulheres, civis e idosos e pessoas muito doentes, e só depois teria que se entregar homens jovens. E a gente viu que o Hamas começou a mudar a ordem. Ele entregou soldadas antes de civis, por exemplo, a Arbel, uma civil, ela, a Arbel Yaud, ela era uma civil e ela não tinha sido entregada quando ela tinha que ser entregue, e aí Israel pressionou e eles libertaram. Mas a gente já viu eles descumprindo o acordo. Parte do acordo é que eles tinham que ter dito qual era o estado de saúde de cada um deles, e não foi dito em números gerais, quem está vivo, quem não, quantos estão vivos e quanto não. Mas, quer dizer, eles estão todo o tempo tentando descobrir e comendo pelas beiradas o acordo, então a gente realmente não sabe como as coisas vão evoluir, mas se tudo evoluir segundo o acordo, se o Hamas não descumprir, nos próximos 27 dias, a Shiri e os filhos vão estar de volta em Israel. Nos próximos dias também vai começar uma negociação da segunda fase, que vai ser a retirada parcial de Gaza e a entrega de mais sequestrados, e aí vai ter a terceira fase, que é a entrega de todos os sequestrados. A gente está falando de 79 ainda faltam. Quando todos os sequestrados forem devolvidos, até o último, Israel vai fazer uma retirada total das suas forças de dentro de Gaza. Então, essas são as fases. A gente está agora na primeira fase. A segunda e a terceira ainda não foram negociadas, mas essa é a ideia. Quer dizer, nos próximos dias já vai ser negociado os próximos dias, as próximas fases. E realmente, o que eu vim aqui pedir para vocês é vocês se revoltem. Se revoltem contra a mídia que não fala a verdade. Se revoltem contra os políticos que não pressionam. Porque a gente viu, o Trump pressionou e conseguiu que o acordo saísse. 480 dias demorou.
e ele conseguiu pressionar para fazer isso acontecer. Também os tailandeses, que eu falei que eu ia dizer para vocês, os tailandeses que foram libertados, 5 tailandeses, ainda tem mais tailandeses nas mãos do Hamas, mas 5 foram libertados agora por pressão do governo da Tailândia. O governo da Tailândia viu que Israel estava fazendo negociação e disse, vamos negociar. Eles negociaram diretamente com o Hamas e conseguiram a libertação de mais 5 sequestrados. Então, por que que isso não aconteceu antes? Por que que os outros países, tem pessoas de diferentes nacionalidades sequestradas em Gaza? Por que que os outros países também não negociam? Por que que os outros países não pressionam? Por que que os outros países não quebram relações diplomáticas com o Irã? Relações comerciais com o Catar? Como é que o mundo ainda continua ignorando isso? E não entende que esse não é um problema de Israel? Esse é um problema de Israel, é um problema da Tailândia, do Peru, da Argentina, porque, a propósito, os pais da Chile foram assassinados no 7 de outubro. Essa senhora do Peru, esse senhor que migraram da Argentina, eles foram assassinados. Como é que o governo do Peru não se manifesta? Como é que o governo da Argentina não se manifesta? O governo atual da Argentina sim se manifestou, mas o governo anterior, nada. Quer dizer, como é que o mundo não se revolta? Isso não é um problema só de Israel. Tem pessoas de diferentes nacionalidades, diferentes origens, diferentes religiões. E esse é um problema que está aqui, mas que ele está se espalhando também pelo mundo todo. A gente está vendo atentados acontecendo em diferentes locais do mundo. Isso vai se espalhar, isso também a gente está vendo que está chegando na América Latina, que, melhor dizendo, já chegou na América Latina. A gente sabe que tem células terroristas também no Brasil, esperando para um futuro, a gente não sabe em quanto tempo, mas no futuro, talvez também fazer ataques em solo da América Latina. Então vamos lembrar disso, lembrar que esse é um problema de todos nós. E que, e mesmo se não fosse, existem coisas que são certas e coisas que são erradas. E por isso, quando as pessoas discutem, o conflito Israel, Palestina, isso e aquilo, quem está certo, quem está errado, é muito simples. Quem mata bebês está errado. Simples. Quem sequestra pessoas de sua casa está errado. Quem prende pessoas em gaiolas está errado. Quem faz as pessoas passarem fome, trabalhos forçados, abusos sexuais, eles estão errados. Simples assim. E também que o mundo pare de financiar as organizações da ONU que guardam terroristas dentro de suas instalações. Tem tanta coisa que se pode fazer. A mais simples, obviamente, a principal é orar. Orar pela paz, orar pelo bem de Israel, orar pelo bem dos palestinos e se indignar. E quando a gente vê a mídia falando, os prisioneiros... Não são prisioneiros, pessoal, são sequestrados em troca de terroristas. São bebês em troca de pessoas com sangue nas mãos. Se revoltar também com a Cruz Vermelha, que está compactuando com compactuando com algumas coisas que não deveriam. Vamos deixar dessa maneira, mas... E também, quando as pessoas assistem esse show e de alguma maneira acreditam, acordem elas. Quando eu vejo as pessoas na internet dizendo, olhem como os sequestrados estão voltando bem, eles foram bem tratados, eles não parecem que estão morrendo. Gente, a Emily Damari voltou com dedos a menos, teve gente que voltou com partes do corpo a menos, literalmente. Olhem para as imagens da Arbel, ela da cor dessa parede ela estava, depois de 16 meses sem ver a luz do sol. Pessoal, e quando a gente fala, os que estão sendo libertados agora são realmente os que estão com uma condição física um pouco melhor. Dos 79, só 36 estão em vida. Porque na primeira rodada de libertação, todo mundo está assistindo. Todo mundo, literalmente. A mídia do mundo está lá para filmar e mostrar. E daí a gente vê as jovens lá, não tão bem, mas elas pelo menos estão caminhando. E o Hamas faz elas sorrirem, entrega kits com fotos de Gaza, certificados em hebraico. Pessoal, esses certificados foram dados pelo Hamas em hebraico, dizendo certificado de libertação, e fazendo um showzinho, e todo mundo dizendo, uau, realmente, parece que não foi tão ruim. E aí os próximos estão em um estado de saúde um pouco pior, mas tem menos gente assistindo. E cada rodada que passa tem menos gente assistindo. E porque eles estão fazendo isso de propósito, eles estão soltando as pessoas a conta gota.
Porque no primeiro dia vai estar todo mundo olhando, no segundo dia vai ter bastante gente olhando, no terceiro dia metade das pessoas estão olhando, quando daqui 6, 7, 8, 10 semanas as pessoas estiverem sendo libertadas, o mundo já vai ter cansado de Israel, o mundo já vai ter cansado de falar sobre isso. E aí as pessoas não vão ver quem realmente está doente, quem realmente não tem condições de sair caminhando, quem vai sair numa maca e quem vai sair num caixão. Mas por isso, quando as pessoas no mundo dizem, as pessoas não estão tão mal, eles não... Olhem para essas pessoas, olhem bem, olhem para o Ofer. Quem é capaz de olhar para ele e dizer ele tá bem? Obviamente ele não tá bem. O Yarden tá saindo do cativeiro achando que a família dele foi assassinada e realmente parte foi, como sogros. Mas ele também não sabe o que aconteceu com os filhos e com a esposa. Eles estão saindo numa condição física ruim, psicológica terrível. Mas cada semana que passar, cada sábado, quando forem libertadas as pessoas, olhem para eles, lembrem deles, mas olhem principalmente para os 79 que ainda faltam. E quando as pessoas dizem, não foi tão ruim, não foi tão ruim, foi pior do que cada um de nós pode imaginar. Quando as pessoas tentam comparar, tem os sequestrados de Israel, os sequestrados palestinos, não tem nenhum sequestrado palestino em Israel. Tem prisioneiros. Pessoas que fizeram coisas contra a lei, como terrorismo, como esfaqueamentos, como atropelamentos. Não atropelamentos sem querer, atropelamento de propósito para matar alguém. Essas são as pessoas que estão em Israel presas. Não é uma troca de iguais. E quando as pessoas tentam passar um pano e dizer, olha, eles estão sorrindo, eles estão abanando. Claro, eles estão nas mãos do Hamas. Tu acha que se eles agora forem falarem alguma coisa, levantarem um pio, eles têm medo de serem mortos, têm medo de não serem libertados? Como é que alguém olha para essas imagens e diz, eles estão bem, não foi tão terrível? E eu vou te dizer, a quantidade de gente que eu vi falando isso na internet é revoltante. E nem para essas pessoas eu desejo que eles passem por que essas famílias passaram. Então, quando tentarem vender o Hamas, não foi tão terrível, não foi tão terrível. Lembra das imagens do 7 de outubro. E ouçam o que essas pessoas têm para dizer. Porque eu não sei quanto da mídia do mundo tá contando o que eles estão contando. Porque todos os que voltaram mais cedo ou mais tarde estão contando os seus relatos. Das gaiolas, das torturas, dos abusos, das fantasias, literalmente, que eles faziam as meninas usarem. Eu digo fantasias mesmo. As pessoas estão contando o que elas viveram. E o mundo não está ouvindo. Então a gente está aqui nesse dia para celebrar todos os que voltaram, para recordar e orar os que ainda precisam voltar e para não deixar o mundo esquecer. Porque antes do 7 de outubro a gente dizia nunca mais, o holocausto nunca mais vai acontecer. E agora a gente diz nunca mais é agora. Agora de novo estão tentando exterminar o povo de Israel. É irônico, como o único país do mundo que não tem direito de existir, o único país do mundo que não tem direito de se defender, é o único país do mundo de maioria judaica. Ninguém levanta a voz para falar dos massacres que acontecem no Oriente Médio. Cadê os protestos pelos 400 mil que morreram no Iêmen? Eles não merecem protestos? Claro que eles merecem a simpatia, eles merecem ajuda humanitária, comida. 400 mil pessoas morreram no Iêmen, ninguém falou nada. A maior parte das pessoas do mundo nem sabe que está acontecendo um genocídio, literalmente um genocídio no Iêmen. A Síria, ninguém está falando nada. Agora falaram um pouco porque mudou o governo da Síria, não é mais o Bashar al-Assad. Mas durante anos e anos e anos, 500 mil pessoas morreram na Síria. Ninguém fala. Falaram um pouco no início, falaram um pouco agora. Ninguém fala dos massacres contra os cristãos na Nigéria. Os massacres contra os muçulmanos na China. Tantos massacres e verdadeiros genocídios estão acontecendo e ninguém tem uma palavra para dizer para eles. Essas pessoas que têm somente crítica a Israel, que é o único país de maioria judaica no mundo, para eles a gente diz
nunca mais é agora. E graças a Deus Israel tem como se defender. E Israel está lutando para salvar os seus, como ninguém lutou para salvar o povo de Israel durante o Holocausto. Ninguém lutou por Ana Frank e ela morreu. Ninguém lutou por 6 milhões de judeus e eles morreram. E se eu posso dizer aqui, sim, houveram pessoas que lutaram e eles são os justos entre as nações. Mas eles são uma minoria de 20 mil pessoas que são considerados justos entre as nações. Enquanto milhões ficaram calados, dezenas, se não centenas de milhares de pessoas ajudaram a causar o Holocausto. E agora a gente está vendo a mesma coisa. Há justos entre as nações nos dias de hoje. Há pessoas que, apesar de tudo, apoiam Israel. Há pessoas que no dia 8 de outubro subiram no avião para embarcar para Israel para dizer: eu estou indo para Israel, eu estou indo com minhas 2 mãos, me avisem o que vocês precisam. Pessoas que vieram, doaram sangue. Pessoas que ajudaram com doações financeiras. Pessoas que ajudaram com as orações. Então a gente sim tem justos entre as nações. Mas a gente, infelizmente, na minha opinião, tem mais gente lutando pela destruição de Israel do que apoiando diretamente. Mas o número maior de todos é as pessoas que se calam. Como as pessoas se calaram no Holocausto, as pessoas continuam se calando agora. Então, eu realmente não sei de que lado da história vocês querem estar, mas como eu falei, para mim é muito claro qual o lado da história que está correto. Quem mata crianças, quem sequestra civis inocentes e celebra isso nas ruas é o lado errado da história. E agora eu convido vocês a decidirem que lado da história vocês querem estar. E se vocês sabem que lado da história vocês querem estar, não se calem. Essa é a mensagem mais importante do dia de hoje. Vamos celebrar os que foram libertados, mas vamos lutar pelos 79 que ainda faltam. E vamos lutar pelo direito de Israel existir. E vamos lutar pelo bem do povo palestino. E isso tem que ser feito pela luta contra o Hamas. Eu peço desculpas por toda a gritaria, por tudo que eu falei. Se alguma coisa foi pesada demais, mas realmente estando aqui em Israel, vendo tudo, ainda mais vendo tudo que eu vejo nas redes sociais, eu precisava desabafar com vocês, como eu desabafei no início da guerra, eu tô aqui desabafando com vocês de novo. Quem puder, compartilhe essa live e não se calem, por favor. Nos vemos na semana que vem.